Deputados, senhoras deputadas. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Antes de iniciarmos nosso trabalho na ordem do dia, essa presidência gostaria de informar a presente sessão e comunicar ao plenário que as comissões que foram chamadas para o PL 52119 foram Saúde, Finanças e Orçamento. Tá? Essas foram as comissões que foram chamadas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Cajanara. Eu gostaria de fazer uma comunicação pela liderança do PSOL. Comunicação tem Vossa Excelência por 2 minutos. Presidente, eu queria informar a todos, os deputados, as deputadas, que eu fui hoje ao Ministério Público e protocolei uma representação contra o governador João Dória, que de uma forma covarde, que de uma forma obscurantista e anacrônica, pediu para que fosse recolhido um material, uma apostila, relacionada na área de ciências, que foi distribuída na rede estadual de ensino para os alunos do 8º ano, que trata de orientação sexual. O governador foi covarde, senhor presidente, porque nós já tínhamos denunciado vários erros, e os professores também, nessas apostilas, inclusive com propaganda política do governador, fazendo alusão ao governador, no material didático e escolar. E o governador nada fez em relação a isso. Agora, para fazer média com o eleitorado conservador, para fazer competição com o Bolsonaro, ele anuncia o recolhimento de um material didático que tem a ver com a Constituição Federal, com a LDB, que tem respaldo de toda a nossa legislação, dizendo que identidade de gênero é ideologia de gênero. O governador é tão desinformado e na ânsia de fazer média, de fazer o seu populismo de quinta categoria, ele nem sabe a diferença entre um conceito e outro. E retira um material importante, senhor presidente. Inclusive, um material que tem respaldo também, eu diria até, numa decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que criminaliza hoje, no Brasil, tanto a homofobia como a transfobia. São 2 crimes reconhecidos hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi aprovado agora, recentemente, foi debatido no Supremo e há esse reconhecimento. É uma vergonha, o que o governador Dória fez em relação com a crítica que ele faz, mas, sobretudo, no recolhimento. As escolas estão devolvendo material, as diretorias de ensino estão pedindo a retirada de um material que é extremamente didático, pedagógico, educacional, que tenha o apoio dos professores, dos especialistas em educação. Um retrocesso, senhor presidente, uma volta à Idade Média, é algo anacrônico e covarde, eu diria covarde, do governador Dória, que tenta, o Bolsodória, para competir com o Bolsonaro, para ver quem é mais obscurantista, quem mais volta aos tempos sombrios da Idade Média ou da ditadura militar. Então, eu fui ao Ministério Público, fiz uma representação. O MP tem que tomar providências contra esse ataque, porque o material aqui fala sobre sexo biológico, identidade de gênero, cisgênero, transgênero. Para a conclusão, nobre deputado. O que é um heterossexual, o que é um homossexual, o que é um bissexual. Qual o problema? Isso é um absurdo total, senhor presidente, é um retrocesso. Nós não admitimos. Além de, terminando, senhor presidente, haverá, na verdade, uma agressão também ao erário público, porque o material vai ser recolhido. Isso aqui custou dinheiro para o governo estadual, para a população do Estado de São Paulo. Para a conclusão, deputado. Manifesto aqui o nosso total repúdio a esse comportamento covarde e medieval do governador Dória, que faz populismo de quinta categoria. Obrigado, Pela deputado. ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Eu penso que é importante, excelência, para respeitosa. Comunicação, deputada. Sim, por favor. Até em respeito a quem está acompanhando aqui a TV Alesp, eu acho importante esclarecer que esse material estava sendo distribuído para crianças de 12 anos de idade.
Crianças de 11 anos de idade, 12 anos de idade. Por óbvio, essas crianças têm que ter aulas de biologia, né, como é que é a reprodução humana, podem até ter alguma noção, né, de prevenção à gravidez. Não vejo nenhum problema nisso. Não vejo nenhum problema nos professores ensinarem essas crianças a serem tolerantes, respeitosas com as demais pessoas, não importa quais sejam as diferenças. Mas não me parece apropriado, com material didático, um livro para crianças de 11, 12 anos, 11, 12 anos, onde esteja escrito: podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nós tornamos o que somos ao longo da vida, em razão da constante interação com o meio social. Há, basicamente, 2 tipos de identidade de gênero: cisgênero e transgênero. Desculpe, isso não é material para crianças de 11, 12 anos. Não é. Né? Não é. Eu respeito quem pensa diferente, mas não é lícito o Estado usar o seu poder para incutir essas ideias na cabeça de crianças. Nós não estamos falando de faculdade. Eu vivo 20 anos dentro da USP, eu conheço todos esses textos, eu sei que a imprensa inteira está me pintando como ignorante, eu conheço, eu participei de vários debates. Agora, esse tipo de linguagem numa universidade, excelência, é uma coisa. Numa escola fundamental do Estado, é outra. É violência contra as nossas crianças. É gerar confusão na cabeça delas. Não tem nenhum acréscimo em termos educacional com esse material aqui. Então, com todo respeito, é importante, se a gente quiser, eu estou com o material aqui, a gente projeta para quem está acompanhando entender do que é que nós estamos falando. O erro foi fazer esse material, não recolher. Com todo respeito, os pais, se souberem disso aqui, vão dar apoio ao que eu estou falando e ao que o governador decidiu hoje pela manhã. Obrigado, deputada. Discussão... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla. Gostaria só de fazer um comunicado. Na verdade, estive hoje também no Palácio com o governador e ele realmente teve conhecimento desse material e logo já pediu para que fosse retirado o que tinha acabado de ser entregue. Não foi entregue para toda a turma, para toda a cadeia de escolas, mas esse material está sendo recolhido. E a pessoa que liberou e que fez a encomenda do material será responsabilizada e terá que devolver aos cofres. Obrigado, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu me sinto aqui na Idade Média. Para uma comunicação, deputado? Para uma comunicação, senhor presidente. Eu me sinto aqui na Idade Média, aqui na Assembleia Legislativa, numa inquisição, no Tribunal de Inquisição. Primeiro, a deputada Janaína, com todo o respeito, deputada Janaína, violência, esse material, violência é a homofobia no Brasil, é a transfobia no Brasil, que mata milhares de pessoas no nosso país, que discrimina, que violenta não só fisicamente, mas simbolicamente, emocionalmente. Milhares de pessoas são mortas, são violentadas em todos os níveis no Brasil. Essa é a grande violência. E Vossa Excelência, como advogada, deveria conhecer a Constituição Federal, né, que diz que nós temos que combater qualquer forma de discriminação, inclusive na área sexual. E a escola tem que cumprir esse papel. A escola é um instrumento importante, a educação é um instrumento importante de combate ao preconceito, à homofobia, à transfobia, ao racismo, à violência contra a mulher. Nada impede que a escola faça isso. Agora, Vossa Excelência, que nem pedagoga é, nem psicóloga é, vem aqui dar aula dizendo que é impróprio para adolescentes, né, para crianças do 8º ano do ensino fundamental. Eu realmente me sinto aqui na Assembleia Legislativa num tribunal de inquisição na Idade Média. Até o Dória fazer, eu entendo que ele está fazendo populismo, eu duvido que ele pense dessa maneira. O governador Dória é um homem esclarecido, ele faz populismo, ele usa demagogicamente, porque ele sabe que tem um setor pequeno da sociedade
que inventou essa história de ideologia de gênero, que nem existe isso. O que existe é a identidade de gênero. E ele está jogando para a torcida, e está em competição. É o Bolsodória, ele está competindo com o Bolsonaro. Então, senhor presidente, o que me deixa mais perplexo é isso, que tem apoio ainda aqui na Assembleia Legislativa de parlamentares, reforçando, né, um comportamento como esse de recolher, parece a Idade Média. Obrigado, o Jânio deputado. Quadros fez isso. Para a conclusão, né, deputado. mandou queimar livros aqui em São Paulo. Para- Hitler mandou queimar Para a também conclusão, deputado. livros. Obrigado. É engraçado isso. É um absurdo. Então, nós aqui não concordamos, senhor presidente, com a retirada Obrigado, desse deputado. material didático Obrigado, deputado. escolar. Para a comunicação, presidente. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Presidente, eu não sou pedagogo, não sou psicólogo, mas comungo da mesma ideia da doutora Janaína, como muitos parlamentares, porque sou pai. Inclusive, sou pai de uma criança de 11, uma menina de 11, e um menino de 12 anos. E dentro da minha casa tem preceitos morais, nós ensinamos o que é ser uma menina, o que é ser um menino. E nós não podemos perder essa noção no seio familiar. E esse material, com certeza, vem ofender, sim, a criação dos nossos filhos. Meus filhos estudaram por muito tempo numa escola evangélica e agora estudam em outra escola, mas nós temos a cautela de ver o material deles. E eu sou contra. Eu acho que fundamentos sobre sexo tem que ser feito pela família, tem que ser orientado pela família. Então, eu concordo com o que foi explanado aqui por outros deputados, que acertou o recolhimento desse material. E temos que parar com essa hipocrisia. Se cada um tem sua opção sexual, problema dele. Não tem que me obrigar a aceitar que uma pessoa tem uma opção sexual, tem que aceitar isso daí. Isso é absurdo. E a outra, fazer um trabalho com os nossos filhos, com as crianças, mais absurdo ainda. E essa casa tem a democracia de debater e se posicionar. E com certeza, eu acho que a maioria posiciona contra esse material. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós precisamos iniciar aqui a nossa discussão do projeto de lei, mas, é claro, peço a compreensão, não quero aqui cercear a palavra de ninguém, mas eu peço a gentileza dos senhores, a compreensão, para que possamos dar início à sessão. Essa presidência também aqui quero anunciar e saudar a presença aqui do vereador Fábio Riva, que está aqui visitando a Câmara Municipal de São Paulo, visitando essa Assembleia. Seja bem-vindo, vereador. É uma honra estar recebendo Vossa Excelência aqui. Discussão e votação do projeto de lei 727/2019, da autoria do senhor governador. Para discutir a favor, deputado Carlão Pinatari. Para discutir a favor, o nobre deputado Carlão Pinatari. Eu retiro, presidente. Retirando. Deputado delegado Olim. Retiro. Deputada Carla Morando. Retira. Para discutir contra. Deputada Bete Saão. Retira. Deputado Luiz Fernando. Ausente. Deputado Roque Barbieri. O que eu faço, cara? Retira. Retira. Deputado Carlos Gianazzi. Retira, abre mão. Deputado Teornílio Barba. Abre mão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Há sobre a mesa requerimento de método de votação. Em votação, requerimento de métodos. Assinado pelo nobre líder do governo, Carlão Pinatari. Senhores deputados, senhores deputados, se for favorável, permaneça como estão. Aprovado o requerimento de método de votação. Pela ordem, senhor presidente. Pelo deputado Carlos César. Senhor presidente, apenas para
reiterar aqui Comunicação, deputado. uma comunicação, apenas reiterar o que eu já disse no Instagram do governador João Dória, parabenizando pela ação acertada dele, de que algum equívoco, uma vez que essa casa aprovou um plano estadual de educação e jamais foi previsto nada com o material que foi distribuído nas escolas, foi previsto aquilo. Então, penso que o governador acertou ao retirar esse material, que não tem nada a ver com a educação nas escolas, com aquilo que as crianças de 11, 10, 11 anos precisam estar aprendendo. Então, eu quero mais uma vez parabenizar a acertada decisão do governador João Dória e parabenizar também, e peço ao líder do governo que transmita o sentimento desta casa ao nosso governador. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, deputado Douglas Garcia. Para uma comunicação, senhor senhor Vossa presidente. Excelência o tempo regimental. Senhor presidente, eu gostaria de coadunar com os discursos dos meus pares, colegas anteriores aqui, quanto a esse material que foi retirado da rede pública de ensino, parabenizar o governador do estado de São Paulo, senhor João Dória. Diferente do que foi trazido pelo deputado Carlos Gianazzi, não há nenhuma forma de combate à homofobia nesse material, pelo contrário, esse material ele promove a depravação, ele ensina na sala de aula aquilo que não deveria ser ensinado. A educação sexual dos filhos pertence única e exclusivamente aos pais, e muito me surpreende o deputado Carlos Gianazzi citar a violência contra a mulher. Até agora o deputado Carlos Gianazzi não subiu à tribuna e não pegou esse microfone para explicar o porquê que ele espancou uma mulher aqui nessa Assembleia Legislativa quando ele tacou o microfone nela. Então, não passa de discurso puramente hipócrita por parte da bancada do PSOL falar qualquer coisa sobre violência. Não há que se falar em homofobia, né? Esse projeto, essa coisa que chegou na educação paulista não deveria ter chegado. Sabe-se muito bem que a população brasileira repudia a ideologia de gênero, ela é real, e eu faço um apelo a todos os deputados dessa Assembleia: aprovem o projeto de lei do deputado Wellington Moura, que proíbe a ideologia de gênero de ser manifestada, de ser disseminada em todas as salas de aula do estado de São Paulo. Solicito a essa casa que olhem para isso com urgência, porque o que nós vimos, muito embora a gente possa retirar esse material, o que nós vimos são professores todo santo dia, professores não, doutrinadores travestidos de professores todo santo dia, utilizando a audiência cativa dos estudantes para descer essa aberração, não tem outro nome, essa aberração na sala de aula. Pelo amor de Deus, aos nobres deputados, aprovem a proibição à ideologia de gênero. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. Senhor presidente, comunicação, deputado? Por uma comunicação, claro, mas eu tenho que discordar veementemente dessa ideia do governador João Dória, que retirou essas cartilhas que ele disse que pregam ideologia de gênero. Primeiramente, precisa definir o que é ideologia de gênero. Se ideologia de gênero for buscar a igualdade entre homens e mulheres, nós somos favoráveis à ideologia de gênero. Se ideologia de gênero for acabar com os estupros que as mulheres são submetidas nesse Estado, nós somos a favor da ideologia de gênero. Se ideologia de gênero for reduzir o alto índice de feminicídio que nós temos aqui nesse Estado, aliás, foi o maior crime já ocorrido do início do ano até agora, nós também somos a favor da ideologia de gênero. Então, eu queria deixar claro que essa hipocrisia do governador João Dória de querer tirar a cartilha da ideologia de gênero, como ele pregou, ele tira a ideologia de gênero, mas deixa um questionamento nas escolas para que as crianças respondam quem é o governador do Estado. Isso, para mim, é promoção pessoal. Isso, sim, é usar o dinheiro público de uma forma equivocada. Nós vamos sempre estar aqui entendendo que ideologia de gênero não é promover orientação sexual desta ou daquela indicação. As pessoas são livres para poderem assumir aquilo que elas quiserem ser do ponto de vista da sexualidade. Trata-se tão somente de fazer com que os homens e mulheres se respeitem entre si. Trata-se tão somente de fazer com que nós eliminemos essa cultura machista que leva à dizimação de milhares de mulheres anualmente no nosso país. O Brasil ocupa a 5ª colocação em feminicídio no mundo, um índice que nos envergonha, exatamente por conta de ideias como estas, de que nós não podemos debater a questão da ideologia de gênero, que isso seria
uma prerrogativa das famílias, o que é um erro, o que é um equívoco. Cabe sim à escola, cabe sim à educação servir como amparo, como suporte para poder formar as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos futuros adultos, para que eles possam ter respeito para com as suas companheiras, para com as suas namoradas, para com as suas esposas, e que a gente possa caminhar por um país e por uma relação humana de gêneros, de paz, sem violência, sem agressividade e sem morte de mulheres. Basta das mulheres continuarem sendo mortas por conta dessa ideologia machista. Essa sim é que tem que ser extinta, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Presidente, para entrar nesse tema rapidamente... Comunicação. Uma breve comunicação. Antes, porém, cumprimentar meu amigo Alexandre, que está aqui, apelido carinhosamente São Black, mora na Baixada Santista, mas é um grande amigo, foi assessor comigo do deputado Eduardo Bolsonaro, se faz presente hoje aqui, seja bem-vindo, Black. E, presidente, para entrar nesse tema, sou muito crítico ao governador do estado de São Paulo, ele sabe disso, mas dessa vez tenho que dar meus parabéns e conte com o nosso apoio nesse sentido. Eu espero que, inclusive, ele e o secretário de Educação tenham olhos mais apurados nas formações de professores que o Estado de São Paulo coloca também no material para esses professores nessas formações, porque também tem muita questão de ideologia de gênero lá. E coloco aqui, presidente, o meu relato pessoal. Tenho 2 filhos matriculados em escola pública estadual, um filho de 10 e um filho de 8. Não era na escola pública estadual, era numa escola municipal. A coordenadora pedagógica me disse claramente que se lá, meu filho tinha 5 anos, à época, se lá ele quisesse fazer a unha, pintar o cabelo, brincar de boneca, passar batom, lá ele podia fazer. Na escola ele podia fazer. Eu disse para ela que não, porque o responsável até ali pelos meus filhos, era eu, a mãe dele e a minha família. Não a escola, que ele estava ali para aprender, não para brincar de boneca, fazer o cabelo, passar batom. Então nós precisamos prestar sim atenção, porque a educação moral é papel da família, não é papel de professor ficar incentivando a sexualidade das crianças, principalmente em terra infância. Então nós deixamos aqui a bancada do PSL o nosso repúdio a esses professores, e esses professores que fazem esse tipo de cartilha, que sim, estão sexualizando nossas crianças precocemente. Lugar da criança ensinar a educação moral é na família, não é na escola. Então deixo o recado aqui aos professores militantes, cuidem do que eles têm que fazer. Soltem, larguem mão dos nossos filhos, porque a educação moral pertence à família e não a esse tipo de professor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Para uma comunicação. Paulo Fiorillo, para uma comunicação. Senhor presidente, eu confesso que eu não gostaria de entrar nesse tema. Eu vou dizer por quê. Eu, quando fui vereador, relatei o Plano Municipal de Educação. E, na Câmara, enfrentei um debate da retirada do que se chama de ideologia de gênero do relatório. E é impressionante, porque o obscurantismo era tanto que eles propuseram tirar toda a expressão gênero, mesmo quando o gênero não se tratava de ideologia, para perceber como as pessoas acabam ficando cegas para um debate que poderia ser feito de outra forma. Aqui, a gente percebe de novo essa aliança do Bolsonaro com o Dória, ou do Dória com o Bolsonaro. É a pauta de costumes. O governador foi rápido. Houve um erro, vamos retirar o material didático, porque isso é um absurdo. Como é que pode discutir a questão da sexualidade nas escolas estaduais, ou nas municipais, ou com os filhos do deputado e assim por diante? Bom, o que tem o texto, se não conceitos, nós estamos entrando numa lógica que é inadmissível discutir conceitos. Então, assim, quem acredita que o menino nasceu homem é homem, a menina nasceu mulher é mulher e acabou. Bom, mas quem acredita nisso devia olhar quantas pessoas não sofrem para poder tomar uma decisão na vida, que é de assumir a sua sexualidade.
Nós aqui mesmo nessa Assembleia vivemos isso. Que precisou de ajuda de uma outra deputada para dizer que tinha ali uma opção, que estava sendo acuado e que precisava expor. Onde nós vamos parar com essa visão míope de um debate de conceitos? E eu encerro, senhor presidente, para dizer que o texto trazia conceitos, mas que não induzia, que possibilitava o debate. Aliás, diz, a discussão será feita com o professor para orientar o debate. Agora, se a gente for fazer aqui a discussão da Idade Média, de que não existe a possibilidade do homem não ser homem, dele ter uma outra escolha, ou a mulher não ser mulher ter outra escolha, é melhor a gente rasgar todos os livros que ao longo dos anos ensinaram os nossos filhos, os filhos dos deputados, os seus netos e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Pela ordem, presidente, para fazer uma comunicação. Damares, tem Vossa Excelência o tempo. Eu acho que cabe aqui, presidente, senhores deputados, uma distinção importante. Ideologia de gênero não tem relação com o princípio da igualdade, nem com o princípio da isonomia, não tem. Se a gente tomar emprestado do dicionário, e eu gosto bastante, não é, de identificar os significados pelo dicionário, se a gente buscar o significado de ideologia no dicionário, é aquilo que é ideal ou seria ideal para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Portanto, a meu ver, escola não é lugar de introdução e nem promoção de conteúdos ideológicos. Porque ideologia, volto a repetir, é aquilo que é ou seria ideal para um indivíduo que idealizou aquele conteúdo. E escola não é lugar para se introduzir conteúdos que é ideal ou seria ideal para alguém. E nesse sentido, eu também quero cumprimentar a iniciativa e a atitude do governador João Dória, que ao identificar no material didático um conteúdo de natureza ideológica, ele providenciou o recolhimento deste conteúdo. Quero, mais uma vez, na esteira dos meus colegas que já se pronunciaram aqui, cumprimentar o governador João Dória, porque escola não é lugar para introduzir conteúdos ideológicos, que é aquilo que seria ideal ou é ideal para o indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nova deputada professora Bebel. Para uma comunicação. Tem Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Bem, gente, eu acho que nós estamos num debate aqui de surdo-mudo. Eu acho isso. E de hipocrisia, sabe, que eu não consigo entender se o que eu vi há uns meses atrás, né, se aquilo fosse proibido, se debater gênero fosse proibido, então o que aconteceu uns meses atrás aqui não poderia ser desvelado nessa Assembleia Legislativa. E quero dizer que fui bastante, como é que eu diria, de acordo com a posição do nobre deputado que assumiu aqui uma posição, uma orientação, um direito dele se apresentar como tal. Não existe ideologia de gênero. Quem foi falou para vocês que isso existe? Não existe. Ideologia também, deputada. Lamento, gosto muito da senhora, com todo respeito. Mas não é um conjunto de ideais, não é o ideal. Ideologia é concepção, deputada. Concepção, conceitos. É isso que é ideologia. Então, eu chamo a atenção para o seguinte, isso foi uma coisa que foi criada num ambiente altamente conservador, de forma a desvelar algo que vinha avançando na sociedade, no sentido da gente debater de forma aberta e correta o direito das pessoas se assumirem
tais como são. Só isso. Não é dizer você pode isto ou você pode... Não é isto. É o direito. E isso se encaixa nos direitos humanos. Então, eu quero dizer o seguinte. O governador João Dória, ele tomou 2 posições em menos de um mês. Ele tomou esta posição, mas também teve que voltar atrás quando fez uma cartilha, deputado Gianazzi, ou uma apostila, fazendo autopromoção, e nós não fizemos disso. Quando ele retirou, eu falei, não, retirou, beleza, parou. Agora, não vamos também fazer apologia, tá certo? À falsa moralidade. Porque é isso que eu estou vendo aqui. É uma apologia à falsa moralidade. Para a conclusão, deputada. Para concluir, deputado, eu quero dizer o seguinte. Eu lamento muito, né, que em pleno século XXI, a gente sabe que é dentro das escolas que as coisas acontecem, é lá dentro que os alunos se desvelam, é lá que eles se mostram. E a gente tem que negar isso dentro das escolas. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla Eu Morando. gostaria de fazer um comunicado não, e dizer do meu repúdio aos deputados que defendem essa questão de destruição das famílias. Eu sei de como foi difícil, na cidade de São Bernardo do Campo, eles tentaram empurrar isso goela abaixo, mas a sociedade de bem e as famílias se mobilizaram e impediram que uma aberração desse nível acontecesse. E, para isso, eu queria só deixar aqui no ar algumas perguntas para os deputados que acham que a ideologia de gênero e a maneira como eles querem colocar, embutir na cabeça das crianças, que elas não têm sexo quando nascem, ou nome, ou qualquer coisa. Então, eu tenho algumas perguntas para ficar no ar, que eu gostaria muito que eles respondessem. Primeiro, se vocês têm filhos, e se quando esses filhos nasceram, se eles foram registrados como homem ou mulher, ou se eles têm nome de acordo com o sexo deles ou não. E se quando eles eram pequenos, eles eram tratados com um gênero ou sem gênero. Eu tenho muita curiosidade de saber dos filhos dos deputados que acham que não deve ter o sexo e deve ser um cis. Nada contra quem tome a sua decisão depois, mas agora, criança, eu acho que isso não é uma pauta para se colocar. Pela ordem, senhor presidente. Os deputados, apenas para fazer aqui uma comunicação aos senhores, também pedir a compreensão. Nós entramos num debate agora que não estava pautado, vamos dizer assim. Então, eu acho que nesse foro agora não é o local adequado. Nós temos um roteiro de votação. Sim, eu vou dar para Vossa Excelência. Só pedir para que nós encerrarmos esse debate que não está correto. Mas eu queria aqui dar a palavra ao deputado Barros Munhoz, depois dar a palavra ao deputado Douglas, porque ele foi citado 2 vezes. E depois nós encerramos esse debate. Combinado, senhores deputados? Perfeito. Deputado Barros Munhoz. Presidente, eu agradeço, peço até desculpas aos companheiros, mas eu quero abordar um tema totalmente diferente daquele que vem sendo abordado. Eu me sinto na obrigação e no dever de externar o meu sentimento de profundo pesar pelo falecimento de uma pessoa que me influenciou muito na minha vida pública e me influenciou para o bem. O grande deputado, secretário, ministro e governador de São Paulo, Alberto Goldman. Eu tive a felicidade de conhecê-lo em 66, caro Carlão. Eu estava ingressando no MDB. E ele foi candidato, foi eleito, foi um grande parlamentar. Depois, em 70, ele foi novamente eleito. E em 74 também. E era o líder da oposição aqui. E naquele tempo tinha Arena e MDB. A rivalidade era terrível, tremenda. Ele foi um líder extraordinário, contundente, coerente, mas, acima de tudo, amando São Paulo e fazendo a verdadeira política. Então, eu quero registrar a minha admiração pelo Alberto Goldman, convivi com ele bastante, e ele foi secretário do Quercia, eu fui deputado naquela ocasião,
Depois disso, fomos ministros do governo Itamar, ele dos transportes e eu da agricultura, do abastecimento e da reforma agrária. E aprendi muito com esse cidadão honrado, digno, que foi Alberto Goldman. Senti como se um irmão tivesse falecido. Obrigado por me permitir externar esse sentimento. E que mais políticos como Alberto Goldman aconteçam no nosso país. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para uma comunicação, senhor presidente. Vossa Excelência, tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Antes fosse as crianças do nosso Brasil aprenderem de acordo com o que viviam as crianças na Idade Média. Porque lá eles aprendiam o trivium, as artes da lógica, gramática e retórica. Hoje eles aprendem o triunvirato da safadeza. Sabe qual é? Ideologia de gênero, Lula livre e esse câncer chamado Paulo Freire. Quando a doutora Janaína Pascoal subiu àquela tribuna para dizer algo que diz respeito à minha vida íntima, havia pedido não por medo de falar que eu sou gay, que eu sou homossexual, porque eu falo abertamente aqui no microfone, mas porque eu estava emocionalmente alterado. Sabe por quê? Porque todo santo dia um bando de hipócritas que dizem defender os negros, as mulheres, os homossexuais, são homofóbicos, racistas, misóginos e não param de fazer esse tipo de discurso ali na tribuna. Eu desafio o senhor, principalmente deputado, que eu não vou aqui citar para não dar o prazer de ter que usar o microfone de novo, pergunte ao deputado Luiz Fernando o que ele falou no meu ouvido quando eu estava aqui, falando no microfone outro dia. Pergunte quem foi homofóbico. Pergunte, deputado, desafio ele vir aqui no microfone e falar. Não autorizo que os senhores utilizem algo que aconteceu na minha vida como bandeira política, porque os senhores não me representam, não representam a totalidade dos LGBTs que vivem no Brasil, os senhores não falam por nós, não têm procuração, não são absolutamente ninguém. Não autorizo que utilizem algo que aconteceu na minha vida como bandeira política, principalmente se tratando de um partido corrupto, ladrão, bandido e hipócrita. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão. Eu gostaria de pedir o levantamento da presente sessão por um acordo que eu gostaria que os deputados, os líderes, da gente votar esse projeto na próxima terça-feira, aonde haverá encaminhamento somente no projeto de lei, pelo PT, pela minoria, por quem quiser, mas apenas no projeto de lei. Há acordo, senhores líderes, disso que o nosso deputado, o nosso líder acaba de colocar, que na terça-feira, então, votaremos o projeto da DERSA, o 727, apenas para encaminhamento do projeto. Esse é o acordo, então, não encaminhar nas emendas, apenas no projeto. Esse é o acordo que os senhores líderes fez, então, em plenário. Havendo acordo de liderança, então, está levantada a presente sessão. Você acompanhou a transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, desta sessão extraordinária de terça-feira, 3 de setembro. Conforme anunciado, este projeto de lei que trata da extinção da DERSA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., ficou pautado para a próxima terça-feira, na ordem do dia, com a discussão exclusiva deste projeto. Você segue com a programação da TV Alesp.